Eu me apresento, é isso? Por favor. Sou Michel Leme, músico, toco guitarra, componho e lanço minhas coisas na música instrumental e toco onde é possível tocar. E eu venho atuando como músico profissional desde 90. Só que eu toco desde os 6 anos de idade e essa história do profissional, os caras mais profissionais são os que mais decepcionam, mas enfim, é isso. Legal. Bom, vou começar com uma pergunta aqui, não vai ter uma ordem específica. O que é arte, Michel? Mano, o que eu acho importante, eu não vou definir arte, mas o que eu acho mais importante é que a partir de certo ponto eles tiraram a arte da vida, né? Então a arte ela virou um museu. Então mesmo a música, vamos ali, porque não está tendo música nos bairros, né? Só tem alguns focos de resistência. Então Tá. a arte ela foi realmente cindida da sociedade. Tem várias matérias que falam sobre isso. Eu não lembro o nome do cara, mas é uma matéria que fala sobre isso pra caramba. Então a questão é que, pra mim, a música faz parte do meu dia a dia, como comer, tomar banho, levar minha filha nos lugares, ou, enfim, conversar com a minha mulher. A arte está completamente misturada na minha vida. E isso pra mim é uma revolução pessoal dentro desse modo de vida estúpido e cada vez mais identificado com totalitarismo, plutocracia, etc. Então, ainda em 2019, é possível você dizer que a arte faz parte da sua vida e se mistura, se entrelaça com a sua vida cotidiana. Se isso não é mais assim na sociedade, então sejamos a revolução que a gente quer ver na sociedade. Então, o que eu acho sobre a arte é isso, que ela precisa voltar a ser parte da vida, mesmo dos artistas, porque os artistas estão completamente vendidos na sua maioria, eles só falam de vender, se adequar. Adequar é um dos termos mais asquerosos que eu tive contato em relação à arte, porque me adequar a quem? Ao código de etiqueta da casa de um milionário, às exigências de um edital. Eu quero que esses caras se fodam todos. Esse sistema pútrido de editais, de concorrências com cartas marcadas, de curadores, de programadores, tudo isso é uma mentira, mano. Entende? Se você entrar no site do Sesc, um dos itens é difundir a produção artística local. Certo? Aí eles instituem produtor associado. Até você virar um produtor associado é praticamente impossível. Depois que você consegue, quem é que você vai pôr? Sua irmã, sua mãe, seus amigos. Então não é difundir a produção artística nem fodendo. É ser mais um curral de privilégios. Criar uma panela, por exemplo. Né? Sim. Sei lá. Tem panelas que são por sintonia, e certo? Se tem cara que é canalha, eu não vou chamar pra tocar aqui, por exemplo, no Sagrada Música, entende? Eu sei que o cara é um canalha misógino, por exemplo, comprovado, eu não vou trazer. Desculpa. Então eu acabo tocando com as pessoas que eu sinto que a música pode acontecer. Então é um outro critério, né? Não é panela no sentido de... Tem caras que eu posso até discordar, mas eu tenho parceria. Por quê? Porque é possível, porque a discussão ela fica num nível decente, de ético, de argumentação e não de ofensa ou de política no sentido, esse cara não concorda comigo, não vou chamar. Então, em São Paulo, por exemplo, tem uma galera que está aí desde a década de 80 tocando e agora chegou a vez deles. E eles são todos caciques. Então, ou você vai no jantar e concorda com tudo, ou você está fora. Então, mais uma vez, fodam-se esses caras também. Porque, pra mim, a música tá acima do negócio. E a verdade também. Então, se um cara tem bom senso, ele precisa abrir a discussão. Tudo é discutível. A atitude dele, a concepção dele. Como ele faz as coisas. A partir do momento que o cara se torna cacique e veta isso, ele é mais um exemplo de um governo totalitário
agindo no seu nichozinho. Uhum. Então, dane-se. Fora. Isso não é arte. Isso é política das mais nojentas e é uma reprodução de como funciona o esquema de poder do mundo. Toda a produção de bilhões, ela vai para meia dúzia de pessoas. E então, todo esse cenário, é preciso falar disso. Ninguém fala disso. Uhum. Porque, né, o cara tem o cabelo branco, esse cara é demais, eu quero tocar com ele, mesmo ele sendo tóxico, mesmo ele fazendo um assédio de várias maneiras. Então eu fui aprendendo, observando que eu não quero ser cacique. Eu tenho 47 anos e eu não vou ser cacique. Então é muito complexo o cenário. Tem o macro, tem o micro. E é legal ter uma visão dos dois, porque você vai vendo como agir e como não agir. Então a arte, nisso tudo, nesses meios chapa branca, tipo Sesc ou festivais de jazz, não é arte. Raramente vai ter arte. Uhum. Rola um nacionalismo, né, um ufanismo nacionalista, panelas mesmo, porque tem cara que você não pode ser você mesmo tocando com ele. Ele é a estrela. Então, já trabalhei com o Fábio Júnior, eu sei como é que é, mas mesmo lá eu tinha liberdade. Chegou um momento lá que eu tinha liberdade pra caralho. Aí eu saí por outras razões, mas você vê, na música instrumental, é pior do que a música pop às vezes. Pode crer. Se a plateia aplaude o teu solo, o líder fica puto. Então, bicho, se ninguém tá falando disso, estão com medo? Ou não estão enxergando? Ou estão evitando discutir isso para perder a boquinha? Tem os bares que pagam a prazo, por exemplo, agora. 30 dias. Eu fiquei sabendo. Não tem justificativa. Por quê? Qualquer pessoa que tem um negócio, você programa para receber no dia seguinte o cartão de crédito. E você paga 5% de taxa, só que eles já cobram 5% do músico no trato, no primeiro e-mail que eles mandam. Então, onde está a arte? A arte está só onde ela é possível de acontecer, onde os acordos são claros, onde a alternância de liderança ao invés de um cacique. Aí sim. Então eu tô tocando nesses lugares. Por quê? Porque eu percebi como esses caras fazem. Não é heroísmo nenhum. Eu não sou melhor do que ninguém. Claro. A única questão é que a minha escolha é essa. Sim. Eu preciso que a música mande. E eu sei que os canalhas vão adotar meu discurso, eu já vi. Né? Eu já vi esses burgueses aí que se formam em faculdades, universidades no exterior, pegando frases que eu falo em entrevista. Ótimo. Eu gosto de dar crédito quando eu uso alguma coisa de alguém. Mas alguém vê esse discurso e fala, nossa, Michel tá amargurado. Não amargurado porra nenhuma. Ano passado eu toquei 177 datas. Que massa. Quando você faz, você tem muito mais base para ter a crítica. Você não fica viajando, né? Exato, porque o músico que ele fica em casa, ele vai enlouquecer. Pira total. Ele vai enlouquecer porque ele tem um potencial e um ímpeto de criar, ele não está criando. Então o que vai acontecer? O sistema dele começa a bater pino. Então, sim, viaja pra caralho. Mas eu acho importante tocar nesses pontos porque tudo isso tem a ver diretamente com a sua pergunta. Não em definir a arte, mas em que ela tenha espaço, que ela tenha como acontecer. Então, com esse cenário, você acaba analisando e falando, não quero isso, eu quero isso. E aí você tem sua escolha, e aí a arte se manifesta. E aí, mano, é a transcendência. Eu não conheço ninguém que descreveu a transcendência até hoje. Massa. Beleza, vou passar para uma próxima pergunta então. O que é educação? Eu não vou definir também, mas o que eu tudo vejo no meu ramo, que é aula de instrumento e aula de música no instrumento, que é você pegar as ferramentas que tem, enfim, muita coisa que foi estabelecida, as coisas que eu uso, eu passo, explico, mostro. E meu principal objetivo é fazer com que o cara tenha mais vontade de tocar. Isso é muito simples. Só que você vê que a educação, por exemplo, em faculdade de música no Brasil e fora também, tem um amigo meu,
Tem um aluno meu que foi fazer um camp numa universidade, aquelas inquestionáveis, né? E falou, eu nunca mais quero pisar lá. Por quê? Porque é um campo de concentração. Eu não estou falando de disciplina. Eu estou falando de business. Sim. Que ele percebeu para onde que vai a história. E pelo tanto de Pat Metheny cover que você vê, Sim, você percebe que é bem isso. com certeza. Então, Reproduzir, né? Reproduzir, sim, referência, reprodução. mano, transcrição, leitura. Tá, você não vai analisar nunca o discurso do cara? Você nunca vai ajudar o cara a desenvolver o discurso dele? Nunca vai ajudar a borboleta a sair do casulo? Essa é a minha função na educação. Dou aula desde 1990. Eu não existo para os meios oficiais. Mesmo os caras que me conhecem tocando e conversando, eu não existo porque... Não, vamos falar desse cara porque tem que garantir meu empreguinho aqui na faculdade. E pra mim não tem problema, isso eu entendo isso rapidamente. Mas eu acho engraçado porque como essas pessoas se guiam pelo medo, né? Nenhuma dessas faculdades vai abrir para uma discussão. Como é que eu posso melhorar o nosso método? Você aí que dá aula, vai fazer 30 anos, o que você pode colaborar com ele? Não. É aquela patota que fincou lá, fez acampamento lá e só chamam ovelhas. Se eu entro num lugar desse, provavelmente eu vou ser expulso depois de 5 minutos. Por quê? Porque eu vou questionar quem está ali na minha frente. Assim como eles podem me questionar, não tem problema. Claro. Só que você percebe, quando o cara é telhado de vidro, ele prefere abafar o caso na base de outra coisa qualquer, senão o argumento. Então a educação, o que eu venho experienciando é isso. Você deixa todos os seus problemas em casa. Eu não tenho grandes problemas, mano, eu não posso reclamar da minha vida. Mas mesmo assim, deixo perrengues em casa e ouço o que o cara tem pra tocar. Eu explico uma coisa pro cara pacientemente, checo se tá tudo bem. Ele vai pra casa, decora as músicas, toca aqui, a gente não lê nada. Eu mando a partitura, eu play along quando precisa. E ele estuda a música, depois de uma semana ele chega e toca. E ele tem prazer em conviver com a música, em tocar, que é o contrário do que vem acontecendo nas instituições, que deveriam ser a meca do prazer de tocar, do tesão pela arte, pela música, mas eles fazem o contrário, né? Chega, alguém vai fazer aula de composição, o cara escolhe fazer um curso de composição, como aconteceu com uma amiga, chega lá, um certo currículo aqui, aí chega uma professora que só fala de música eletroacústica. E tudo o resto é merda. E se você é guitarrista, você é merda, porque você não toca piano. Não tem sentido, né? É exclusivo, né? É nojento. É exclusivo. É ódio, entende? Sim. Então, isso tá cheio, tá cheio. Tem caras nessas faculdades que perdem o tempo da aula pra falar mal de mim, por exemplo. Eu sei disso porque os caras me falam. Os alunos me falam, esses caras são tão bobos que eles nem medem as possibilidades. Então, mano, isso não é educação, isso é ódio e é carteirada e é imposição de hierarquia. Eu não tenho isso para os alunos. Qualquer coisa que eu faço está questionável. Tá aberto a debate, a discussão. Total. Eu falo pro cara, vai no seu ritmo. Por quê? Porque cada um tem um ritmo. Porque é assim, né? Então, essa educação que eles estão falando, com base em modelos antigos, americanos, é merda. Sim. Porque está tirando o tesão das pessoas de fazer arte. Mais uma vez, o problema não é ter disciplina. Você precisa ter disciplina. Claro. Porra, eu preciso estudar todo dia, cara. Senão eu vou fazer merda na hora que eu for tocar. Ou vou achar que eu... Enfim, não tô respeitando aquele momento. Então eu preciso estar apto a tocar. Agora o que eu vejo por aí é que nem a disciplina eles estão impondo. Tire 8 solos para a semana que vem. Você destruiu o cara. Ele só vai usar todo o tempo para uma matéria. E as outras? Então, mano, 8 não, mas 5 eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar de caras em cursos técnicos de fundamento da improvisação, falando que teve que copiar
copiar uma sonata de Beethoven. Copiar. Aula de fundamentos da improvisação. É legal Beethoven para improvisação? Lógico, ele é um mestre da composição. Você fala de composição, você está falando de improvisação. Claro, com certeza. Só que ser imbecil é uma coisa. Sim. E valorizar a pessoa, respeitar a pessoa, enxergar cada um na sua individualidade, na sua potencialidade, botar fogo nesse potencial é outra coisa. Então, essa educação que nós temos, eu lá atrás, quando eu tinha 18, 19 anos, comecei a observar os caras que faziam faculdade, nem tinha faculdade de instrumento ainda, era faculdade de música, tinha, sei lá, composição, blá blá, USP, Unicamp talvez tivesse. Sim. Eu falei, não quero. Porque eu comecei a observar, e para virar isso aí eu não quero. Sim. Então, o que está acontecendo? Os caras estão fazendo faculdade de música por medo dos pais. Pela insegurança dos pais, pela própria preocupação dos pais. Pô, meu filho quer ser artista, ele tem que ter pelo menos uma faculdade. Aí põe o cara na faculdade. E, engraçado, né? A faculdade acaba com o filho ou filha deles. Acaba com o prazer de lidar com a arte. E até o cara recuperar isso e ele perceber que isso foi um crime de outra pessoa e não uma incapacidade dele, passam-se muitos anos e gasta-se muito com psicólogos e psiquiatras. Então, para mim, educação no meu ramo de atividades é o cara sair da aula com mais vontade de tocar guitarra. Esse é o sintoma principal. Dá até para linkar com outra pergunta aqui, que é bem parecida, mas ela coloca o conceito de arte e educação. Né? Que é exatamente isso que você está falando. Né? Eu tenho uma sequência, eu tenho um conteúdo, eu tenho um repertório, só que eu vou mostrando pro cara a importância de cada coisa e toco na frente dele para ele perceber que eu estou fazendo aquilo, ao invés de dar play num disco do Coltrane, que é outra coisa que fazem bastante, que é ter prazer usando o aparelho alheio. Então, arte e educação é um termo que para mim poderia ser harmônico e operar a favor das pessoas e da arte, mas não, porque a gente tem uma série de uma camada de escombros da estupidez humana, da fraqueza, do medo, e tudo isso faz também com que a pressão do capital acelere o processo da imbecilização do professor. E consequentemente dos alunos também, né? Alguns alunos se safam, entendeu? E vão viver a música, vão viver a arte. Mas são poucos. E aí você fala, porra, tinha uma turma com 50 caras e 2 se safaram. Não é que todo mundo tem que sair de lá gênio, mas, mano, podia ser bem melhor. Então, enquanto não abrir para discussão isso, e agora com o desmantelamento da educação gratuita, que é esse plano de tudo ser pago, é como se tudo tivesse que virar o convênio médico, entendeu? Sim. É uma sociedade canalha, higienista, e, de fato, esses caras estão apenas plantando um troço que vai se virar contra eles e as gerações subsequentes deles mesmo, burgueses asquerosos e psicopatas. Bom, tem uma outra pergunta também que tem a ver com a primeira, do que é arte, e o que é música pra você? Como eu te falei, mano, a música faz parte da minha vida diária. Não tem o meu momento de agora eu vou olhar pra música. Não. Ela está em tudo e a vida está nela. Sim. Então, enquanto as pessoas não experimentarem isso, elas vão ter a música como esse
treco que elas estão usando como escada para o status social. Uhum. Enfim, o lance do respeito à música, a dedicação, a você ter noção da grandeza dela e, portanto, você nunca vai usar a música como escadinha. Entende? É um respeito pela música que começa a virar respeito pelas pessoas. Então, esse é um fator que eu acho que a música é usada como trampolim social. Ela não é o objetivo da maioria das pessoas, ela é o objetivo de pouquíssimas pessoas, e aí elas vivem uma vida de transcendência. Então, enquanto estão falando de eficiência, alta performance, né, que é um termo de... Eu estava falando com um cara que é de vendas e que trabalhou no mundo corporativo, e falou, isso são termos do mundo corporativo. Sim. Tá tudo serve se para adaptando, música porque né? eles precisam de clientes, eles precisam inventar novas ondas. Desde 90 que eu estou vivendo de música, eu vi várias ondas, e elas vão passando, eu falo, tá lá. Então, enquanto as pessoas só falarem de eficiência, você não pode descrever a transcendência, mas você falar da transcendência como objetivo é primordial. Não, o que se fala é toque meia hora de técnica, meia hora de não sei o que, tá, cumpra essa rotina. Que rotina? Nenhum dia é igual ao outro. Como é que eu posso ter uma rotina? Se eu toquei ontem e reparei que faltou tal coisa, eu vou estudar a mesma coisa de sempre, ou eu vou tentar suprir uma necessidade real que bateu na minha cara. Sim. Então, a música, ela é transcendência. Um dos graus antes de ser ingênuo de tentar definir a transcendência, as notas não são mais notas, os intervalos não são mais intervalos. Essas coisas viram sons, significados, sentidos, imagens, sensações. Cores também. Sim, tem gente que tem esse lance da sinestesia. Agora, eu vou ver as pessoas tocando e eu estou vendo elas tocando exercícios, arpejos. Entende? É como se... Chega no restaurante, eu gostaria de um yakisoba. Legal. Chega o pacote de macarrão, os legumes congelados, a carne congelada, vai ser yakisoba. Como assim? É isso que os caras estão tocando. Você consegue ver todos os ingredientes, mas não tem vida. Não tem vida. Não tá ali, né? Os caras perguntaram pro Keith Jarrett, um pianista aí, que é muito bom, obviamente, eficiente pra caralho. E tudo bem, tem seu mérito, eu não ouvi tanta coisa desse cara pra definir. Mas o que você acha do fulano? A música dele não tem vida. Beleza, a briga do Keith Jarrett com qualquer um, dane-se. Esse aspecto, o Sufi Inayat Khan, num livro chamado Música, fala: o que nos atrai na música? E ele mesmo responde: é a vida. E eu concordo com isso. Então, eu vejo os músicos, os caras que se formam aluno de um cara tocando os exercícios que o cara passa pra ele. Legal. Por isso que eu insisto nesse negócio também. Eu posso até passar o exercício que for, a prática que for, eu mostro pros caras, eles gravam a aula, eu quase obrigo que os caras gravem a aula. Sim, eu lembro. Isso é uma coisa que moralizaria esse ramo. Beleza. Então, você vê isso, mas você não vê um discurso que te pega, que te impele a ficar lá, como um filme bom. Você tá com um puta sono, você vê lá, porra, não dá pra parar de ver esse filme. Tudo bem, às vezes o final é uma droga, mas alguma coisa nele te atraiu. Eu não vejo isso. Eu vejo isso no discurso de pouquíssimos caras. Então a música, ela não é notas, currículos, ela é transcendência. Ela é o evento onde essas coisas todas se fundem numa outra. E não se fala mais nisso. Então, ok? O que estão falando? Não me interessa. O que estão falando não me interessa, porque a partir do momento que chega um cara que é bacharel em guitarra aqui pra ter aula comigo,
E eu pergunto pro cara, quantas músicas você tem de cor? 4? Eu não quero nem saber o que eles estão falando dentro desses muros do único ensino possível agora. Sim, sim. Para você ser um músico sério, você tem que ter uma faculdade de música. Esse é o papo dos caras. Quer dizer, o cara que rala e toca e pesquisa a si mesmo, ele não tem papel para mostrar, então ele é nada. Então é uma sociedade doente. E eu não posso me alinhar com essa doença da sociedade, adotando o jeito normose de pensar. Eu ouço minhas gravações e começo a pensar como eu posso melhorar. E aí eu estou fazendo a minha vida e até contribuindo para o meu entorno. Se as instituições oficiais, que são essas aí, onde entra 50 caras e sai 5, então veja que tem alguma coisa errada até por aí. Com certeza. Se eles estão com outra lógica, provem que funciona. A prova que eu vejo é que não funciona. Se o cara é bacharel em instrumento, guitarra, jazz, Tem alguma coisa errada aí, né? a partir do momento que você começa transcrição, leitura, além da importância devida à transcrição e leitura, já está errado. Então, dane-se. Eu faço a minha vida, eu me construo todos os dias e eu sigo o que eu sinto ser verdadeiro, porque eu estou ouvindo minhas gravações. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava ouvindo a gravação de sexta-feira. O colega que eu toquei me mandou a gravação e eu estou ouvindo tudo. Será que esses caras estão fazendo isso? Será que eles estão se ouvindo? Será que eles ouvem o solo do aluno? Será que eles, na hora de fazer a crítica para o aluno, eles são tóxicos ou incentivadores? Então, para mim, a música, ela acontece. Para mim, a questão não é nem o que a música é. Ela é, mas facilitar o aparecimento dela exige um procedimento que não é esse que eu estou vendo na sociedade em vários âmbitos. E eu estou falando do meio musical. Então, eu sou agora o cara de cabelos brancos que fala que ninguém presta, balançando sua bengalinha no ar. Não. Eu toco com várias pessoas. No ano passado eu gravei 6 álbuns. Se eu fosse o cara pessimista, que ninguém presta, todo mundo é bico, eu não tocaria. Estar em casa. É lógico. Uma maioria deles. Pirando. Não, tem muita gente boa. Poderia ter mais, mas normal. Então, a questão da música é... da minha perspectiva, é você possibilitar que ela aconteça. E você não tem como prever isso, mas você tem como se preparar para isso. Você se dedica, você investe em ter uma mínima inteligência emocional, dar vez para o outro, realmente ouvir o outro. Ainda sobre a dedicação, você se dedicar tanto ao instrumento que você pode tocar as coisas que você sente na hora que você tem que tocar. E quem manda nisso não é o homem ou a adequação ao mercado, é o seu instinto, sua intuição. Diz o Stravinsky, a intuição nunca erra. Tudo que o Stravinsky fala ou faz eu tenho que tomar como se fosse religião? Não. Mas quando você fala, peraí, ele falou que a intuição nunca erra, deixa eu experimentar isso. É verdade. É verdade, mano. Pensar que um cara que falou isso era um cara absolutamente também perfeccionista com questão de instrumentação e técnica e tudo, sim, né? Você vê, só que ele vem pela... Quem decidia era a intuição. Todo esse cuidado aí é o mesmo preciosismo que eu vou ter para escolher um acorde. Entendeu? Isso faz parte do negócio, mas porque quem ama cuida. Agora, quando você deixa a intuição, você está entrando num outro lance, porque você não está colocando mais a perfeição da execução como o objetivo. Entendi. Então aí, você até vai errar, mas quando você acerta, meu amigo,
É transcendência. Então, se não estão falando disso, lamento. Mas eu vou dormir mais sossegado se a minha conversa for por aí. Eu quero que se dane o currículo que eu tenho que apresentar em 6 meses. Isso é mentira. Ah, mas os caras do MEC, isso aqui é uma instituição. Bicho, dê o que a instituição pede, tenha um currículo mais razoável, mas por favor, parem de ser escatológicos no templo da música. É o que está acontecendo. Isso fala muito das pessoas. Tem caras que eram legais, aí o cara começa a dar aula na universidade e já começa a saber das histórias. Oh, você tinha que saber isso, o cara chega para um cara, aí o aluno chega e manda ele com razão. Claro. Sou a favor do respeito e da argumentação, mas desrespeitou? Você abriu para o desrespeito. Então, a contaminação, bicho, ela é real e às vezes é inevitável. Então, eu não quero dar aula em faculdades enquanto as faculdades forem assim. Ah, mas você não tem diploma? Eu não tenho diploma. Só que os caras que estão dando aula em faculdades, na sua grande maioria, não tocam mais. Vai ver a agenda desses caras, ela não existe. Outra, não produzem mais. Outra, se forem produzir, é pro forma. Tudo arranjadinho, bonitinho, combinadinho, vai fazer o mesmo solo, mais ou menos. Não vai gravar ao vivo. Não tem vida, né? Não vai gravar, exato, não vai gravar ao vivo, porque tem que sair uma coisa perfeita, já que eu sou um mestre. Ah, bicho. Eu vejo os caras, se você ouve um disco do Sonny Rollins, Coltrane, é um disco, é um produto, mas não foi pensado e executado como produto. Eles estão errando, eles estão falhando nota, só que onde eles chegaram? Então, música não é disso que as pessoas estão falando. Não é isso que as pessoas estão falando por aí. Música é transcendência. A música é quando acontece desses elementos todos que as pessoas falam, estudam, aplicam, blá blá blá, praticam. Sim. É quando isso vira algo vivo. Massa. Bom, como eu fiz a pergunta do que é educação, o que é arte e educação, o que é arte, o que é música, tem a última pergunta que está totalmente atrelada a todas essas, que daí vem para o que você já respondeu de fato, que é o que é o ensino da música para você de fato, assim. Não. É isso, né? Eu não dormiria sossegado e eu teria uma resposta cabal das pessoas e dos números se eu não agisse de acordo com a minha consciência. Tá todo mundo reclamando pra caramba, tá difícil, tá difícil. Sempre foi difícil, nós nascemos no Brasil, que é uma colônia de exploração e experimentos. Hoje mais ainda. Sempre foi difícil. Então, só que se sempre foi difícil, eu vou ficar com medo e começar a agir como esses caras que usam a música como trampolim social, que usam a música como campo para se colocar como superior. Não. Então, o jeito que eu faço, e eu observo, e eu analiso, e eu repenso, e eu tenho minha crítica, e tenho as lembranças, e vou corrigindo as mínimas coisas, é como eu acredito no meu ser que eu tenho que fazer. Então, se as pessoas estão realmente ok com a consciência delas, do jeito que elas estão ensinando música, parabéns. Só que eu duvido. Eu duvido. Se ela sair da rotina dela, for pro mato, pra praia, ter 2 diazinhos sem fazer nada,
a consciência vai mostrar um monstro. É inevitável isso. A não ser o psicopata, que é outra... funciona diferente. Mas o cara, em condições saudáveis, a consciência dele vai dar um chute na cara dele. Para eu não sofrer esse chute, porque eu prezo muito pelo meu bem-estar, eu estou alerta o tempo todo. Então, o ensino da música, eu ponho em prática como eu gostaria que ele fosse. O Wayne Shorter fala: toque como você gostaria que o mundo fosse. Puta imagem. Com certeza. Isso é um princípio, enfim, tá um negócio bíblico, né? Sim. Que transcende também o toque para mostrar alguma coisa, o toque para parecer alguma coisa. Sim. Mas isso tem mais a ver com, em relação ao ensino que eu estou dizendo, tem mais a ver com trate o outro como você gostaria de ser tratado. É simples, só que é complicadíssimo. Então, por exemplo, o cara cancela a aula, puta, não posso ir. Tudo bem, bicho, como é que você pode? Porque não é 100% dos caras que faz isso. É 1, 2. Sim. Se eu estourar por causa de 1, 2, aí chega o cara na aula, puta, não estudei nada, cara. Falo, beleza, vamos dar onde a gente tá. Se tem alguma dúvida nesse negócio atual, vamos aí. Sem ser papai do cara, sem... Não. Nem no sentido do carinho exacerbado e nem de ser o general. Sim. Bom Um senso. meio termo ali, né? Mano, se ele não estudou é porque ele não pôde. O que acontece nos lugares por aí? Puta, não estudei. Sai da sala. Vai embora. Então o professor sai da sala e vai tomar um café. Canalhas. São canalhas. Enfim. Estão reproduzindo coisa de outros, mas é a escolha deles. Porque eu já vejo isso acontecer faz tempo. Eu tive aula um tempo na ULM. E eu ouço as histórias porque as pessoas vêm contar pra mim, justamente porque eu tenho essa postura de questionar, essa postura. Você teve aula com quem lá? De guitarra? Você teve aula? Tive aula, eu frequentei a ULM um tempo, e não quero citar nomes, tudo porque bem. justamente esse cara que me deu aula, hoje em dia ele fala mal de mim. Né? Mais uma coisa pra gente aprender a não fazer. Eu não falo mal de nenhum aluno. O cara pode fazer a merda que for, eu fico na minha. Aí você ouve os caras falando mal de você. Só que é nunca na tua cara, né? Engraçado. Então, eu não vou citar nomes, Não, mas tudo bem. eu fiz aula na ULM um tempo, quando era o ULM, agora é a IMESP. E, mano, é isso aí. Não que eu não estudasse e acontecesse esse problema, mas você sabe que isso acontece. E isso acontece em outros lugares, faculdades, conservatórios, tipo Fundação das Artes, essas coisas. Histórias tóxicas. Eu falo pro cara, bicho, em vez de você reclamar comigo, você não faz um blog, bicho. Ninguém faz. Então, se tá todo mundo com medo, foda-se, eu vou ver minha vida. Só que eu sei de muita coisa que acontece dentro dos muros desses lugares, mesmo não querendo estar lá. Isso me ensina como não fazer na minha vez. Eu realizo as aulas de música na guitarra como eu gostaria que fosse comigo. Se eu explico o negócio, ele tem que ter sentido e tem que ter uma ponte para a realidade do cara, para começo de conversa. E aí começa um processo de empatia, de sacar o outro, de ouvir o outro. E tudo que não tem na sociedade. Uma sociedade de competição. Sim. O cara tá dando aula pro moleque, o moleque é talentoso, o cara já fica todo encrespadinho, porque, porra, esse cara vai tomar meu lugar e dá-lhe toxicidades. Então, bicho, dizem que o mundo é dos espertos. Peguem o mundo dos espertos e sentem em cima dele com todo medo e essa noção de posse, porque eu não quero esse mundo, eu quero o outro. Eu quero o mundo da ética, de você ser aquilo que você prega
De você realizar aquilo que você fala e que você, enfim, um mundo um pouco menos hipócrita. Contradição vai ter. Contradição vai ter. Você, putz, foi eu almoçar e não aguentei comer. Raramente acontece isso comigo, mas puta, não aguentei comer. Puta, que bosta, mano. Tem um monte de gente passando fome pra caralho. Então contradição vai ter. Puta, a conta de água aumentou esse mês. Tome banhos mais não sei o que e tal. Tudo bem que os governantes não vão tomar banhos mais não sei o que, ter fontes e hidromassagem em todos os quartos da mansão deles. Então sempre quem tem que apertar os cintos é quem tá com o cinto apertado desde que nasceu. Mano, eu vim de uma família que não tinha grana, cara. Sábado tinha quibe, um macarrãozinho lá que a minha mãe fazia, e o resto da semana era contado, meus pais pagando conta na venda, devendo. Então, eu me educo desde que eu comecei. Os caras que eu tive aula com um cara que foi do caralho, que foi o Zé Walter, mas eu já tava tocando e tal, mas ele foi muito legal, muito correto, muito organizado e realmente fez uma diferença, me mostrou coisas que tem sentido até hoje. Um cara que tive aula, esse que fala mal de mim, não tinha um método. Vamos tocar The Chicken. Ok, essa cifra aí. Tá. Eu nem perguntava o que faço aqui, porque já ia ouvir uma resposta escrota. Vamos lá. E aí, mano? Quando eu passo uma música pra um cara, todos os acordes estão no radar dele. E é acumulativo. A gente faz uma revisão dos modos diatônicos, legal, tá na menor melódia. Ah, essa música tem um acorde alterado. Legal. Esses outros você já estudou. Tá tudo certo. Não tem aquela coisa, esse acorde você pula, a gente vai ver depois. Não, bicho. As mínimas coisas podia ser um pouco mais ético, um pouco mais lógico, um pouco mais humano, né? Humano. Menos violento, menos imbecil, menos essa necessidade de oprimir, autoafirmação, né? Oprimindo. Então, mano, enquanto a educação se alinhar, e cada pessoa se alinhar também à sociedade doente, bicho, eu não preciso pensar como a sociedade quer que eu pense. Eu pago minhas contas, certo? Certo. A partir dali, paguei minhas contas, tá, foda-se agora. Eu agi do jeito que eu tenho que agir. Que eu sinto no meu ser que eu vou agir. Então, eu sei que é fácil falar, entende? Só que a hipocrisia é bem fácil de você pegar. Eu não estou me colocando como herói de porra nenhuma, porque pra mim, agir desta forma é um mínimo. É um mínimo. Só que isso precisa ser falado que isso é possível. Eu vivo, em janeiro vai fazer 30 anos que eu vivo de música. É que nem um amigo meu falou, eu vou falar de gerenciamento de carreira também, porque no caso dele, ele já fazia 30 anos de música e tô aqui, ó. Vou falar de gerenciamento de carreira também. Né? Não é só o cara que nasceu burguês e pode morar coaching em vários países que pode fazer isso, são outros caras. Então, como a gente sabe desde que nasceu e às vezes a gente não tem os dados, mas a gente sente, tem muita coisa errada. Só que é possível você viver uma vida sem você ser um imbecil, sem você ser um cara abusivo, sem você ser um hipócrita. Então é possível você viver uma vida fazendo o que você realmente ama, fazendo o que te move, do jeito que você sente que tem que ser. Fica aberto o convite a experimentar, agir pelo que o ser fala. Jung fala, cada um de nós tem a verdade superior dentro de si.
Claro que alguns vão usar isso para impor suas idiotices, suas violências, suas taras e etc. Não. Como diz uma amiga minha, essa verdade superior dentro de si, essa coisa, essa porção divina, chame do que for, ela fala com a gente em poucas palavras. Aí você fala, pronto, é isso que eu tenho que fazer, não tem outro jeito. Se eu agir de outro jeito, eu sou um filho da puta. Antiético, escroto. Então por que se fala de meditação, por exemplo? Meditação é um jeito que você abaixa um pouco o barulho da mente para você poder ouvir isso. Saca? Então nós que tocamos música, a gente tem muito mais oportunidade de estar em contato com isso, porque quando você está tocando, você está meditando. Você está tocando, passa um pensamento imbecil na sua cabeça. Você tem a opção de agarrar nele e ir embora. Mas passa o pensamento, você volta no discurso. O que eu estava falando mesmo? E aquele pensamento imbecil, destrutivo muitas vezes, ou randômico, vai embora. E você voltou no discurso. É que nem a gente conversar. Se o que eu estou falando para você não tivesse sentido, tudo bem, você ia estar aqui porque você está fazendo as perguntas, eu tinha que chegar até certo ponto. Mas se não tivesse sentido, você ia detectar. No entanto, nós estamos aqui há 46 minutos. Tocar é a mesma coisa. Então, enquanto o ser humano não der vazão para esta voz, enquanto ele não fizer o mínimo esforço da autoanálise para quebrar padrões, que tem muita merda da educação que a gente teve dos nossos pais. Eu não agradeço muitíssimo aos meus pais, mas teve merda. Então tem que cortar a merda que teve da educação. E aí, pô, qual é o problema? É evolução. Com certeza. Agora, o cara vai lá e reproduz. E quer o quê? Um resultado diferente? Quer que a filha ame ele? Não, não vai amar. Vai achar você um escroto. Porque eles estão com outra parada. A geração nova tem outros desafios. Mas eles têm outra parada, bicho. É outra abertura aqui. E eu sei disso porque eu convivo. Toco com algumas pessoas de 20 e poucos anos. A minha filha tem 19 anos. E, mano, é outra parada. Parece que a ética já... Claro, eles vão ter o desafio da geração deles, de não mexer com o corpo, de ficar isolado na porra do celular. E também vão ter o desafio, que é o de todos nós, que é pro mercadão, né? Então, tem coisas... Por exemplo, esteja no mundo, mas não seja do mundo. Isso é bíblico, mas eu não sou um fanático da Bíblia, cara. Eu tô pegando essa ideia, podia ter vindo numa ratazana. E eu ia falar, pô, do caralho. O que interessa pra mim é a ideia. Então, esteja no mundo, mas não seja do mundo, quer dizer, você pode estar onde for. Você pode estar nesse meio que é o mais desunido, talvez, de todas as profissões. Mas você não precisa ser escroto. Isso vai fazendo a diferença. Isso vai tocando pessoas, vai transformando pessoas. Fica o convite para testar. Finalizar. Valeu, Michel.